Um galo sozinho não tece amanhã. Ele vai precisar sempre de outros galos. De um que segure o grito dele e jogue para outro. De outro galo que pegue o grito de um galo antes e jogue para outro. E de outros galos que, com muitos outros galos, entrecruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, como uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. Um galo sozinho não tece amanhã. A Saúde da Família, ela é o maior programa de atenção primária à saúde do mundo. Como a gente tem hoje uma proporção de 70% basicamente da população brasileira que depende do SUS, que não tem plano de saúde, então a estratégia de saúde da família é um serviço fundamental para poder dar o primeiro acesso para as pessoas, para garantir o acompanhamento das suas condições crônicas, né, como a hipertensão, diabetes. É a maior das conquistas assim, da Constituição Brasileira de 88, formada por grupos, né, sociais, não foi uma foi da população, foi uma luta, eu entendo, do povo brasileiro para se chegar a ele. O sistema público de saúde do Brasil, ele ao longo desses 30 anos em que ele foi reformulado, ele se tornou a maior política de inclusão social do Brasil. Quer dizer, o sistema público de saúde em inglês foi o tema da Olimpíada, o espetáculo da Olimpíada. Eles botaram um sistema único de saúde, orgulhosos disso. O Canadá, você vai no Canadá, as pessoas não têm carteira de identidade, é a carteira do sistema de saúde. O fato de você criar hoje um serviço de reconhecimento nacional, isso hoje é uma motivação para o trabalhador aqui dentro. Você dizer, eu trabalho no CEDEBA, hoje, para um endocrinologista, é muito importante. Entretanto, apesar de termos crescido muito ao longo desses 30 anos, ainda estamos distantes daquilo que seja o ideal. A atenção primária à saúde no Brasil vai ter um marco, né? Não que os serviços comunitários tenham começado nos anos 90, mas tem um marco em 94, que é o Programa Saúde da Família. De lá para cá, a expansão do número de equipes foi sempre positiva, né? Com aumento real do financiamento, do número de equipes. Não tem como eu pensar a estratégia de saúde da família sem pensar vínculo, sem pensar a relação dos profissionais, dos trabalhadores com aquelas pessoas. Quando esse vínculo de fato ocorre, há de fato uma responsabilização, enfim, daquela equipe de saúde da família por seu território, os resultados são notórios, são visíveis. O programa Mais Médicos surge nesse contexto e aí dentro do guarda-chuva que ele traz, ele vem pensando tanto na ocupação imediata de alguns espaços de trabalho que nunca tiveram médicos, como também pensar a reorientação da formação. Estava aberto para os estrangeiros, então eu me candidatei, mandei meu currículo, minhas informações e fui aceito e fiquei muito feliz. O questionamento que havia era de que o problema não é a falta de médicos, mas é a falta de condições suficientes para que esses médicos possam atuar no SUS. O acesso é muito difícil, muito mais, né, que no Brasil. Na Suíça não tem muito problema de acesso, mesmo para essas populações vulneráveis. E aqui tem uma grande dificuldade de acesso. Então, esse papel é muito importante, porque se não tiver esse acesso através da estratégia de saúde da família, não vai ter atendimento de saúde, não vai ter cuidados de saúde. Nos anos 80, quando eu comecei a trabalhar na pediatria, as mães não podiam acompanhar as crianças, era chamado Programa da Mãe Acompanhante. Hoje não se entra de jeito nenhum em um hospital, uma criança não entra no hospital se não for com a mãe, se não for a mãe acompanhando ela
para e passa, do momento que entra ao momento que sai, é muito básico. Eu lembro, para contar um caso, foi um caso feliz, né? A equipe de saúde, né? Lá em Itinga, fez o pré-natal de uma mulher, ela teve o seu parto bem sucedido, e aí a criança apresentava alguns sintomas e ela trouxe essa criança lá pra gente. E aí pude observar que essa criança tinha alguma coisa estranha, que ela tinha uma alteração na escuta do coração. E ele chorava a noite toda e eu não sabia o porquê. Quando foi no outro dia que eu vi ver as marcas. Eu corri, levei lá, aí no posto 2. E aí, quando chegou lá, aí a equipe de Dr. Vitor, todo mundo me atendeu super bem. Depois disso, que veio descobrir o problema dele, que ele tinha problema de coração. Ele sempre me dando assistência. Foi ótima, foi maravilhosa. E ele contou, e foi um detalhe assim que se passou, que o médico queria conversar comigo e dizer, ele já sei de tudo. E não se preocupe, pode levar ele. Não se preocupe, ele chorou na hora que ele foi fazer a cirurgia, porque me doeu só a hora que ele chorou para entrar. E às vezes o médico sofre, choram. Quando vai eles choram tanto. Daqui a pouco, quando perde outro, eles choravam, se acabavam de chorar. E a gente vai junto com eles, porque é muito bonito o trabalho deles. Eu não tenho o que falar não, porque é bonito o trabalho deles. Porque eu acho assim, cada médico que sai de um hospital, a gente sente. Porque quando a gente começa a se acostumar, a chegar perto e começa a conversar, a se dar bem, aí começa a contar às vezes até os nossos problemas, às vezes. Agradecer, né, a Deus, agradecer os médicos, né, agradecer as pessoas que cuidaram do meu filho. Esse tipo de história é uma em centenas, né, que a gente já teve a oportunidade, histórias felizes onde silenciosamente essas equipes na Bahia salvam vidas todos os dias, né? A gente teve algumas mudanças, que dentro do internato era uma formação bastante voltada para o hospital, e aí as diretrizes curriculares nacionais de medicina, elas obrigaram de que esse internato, 30% dele, ocorra na atenção primária. A gente tem uma realidade hoje que está mudando. A gente está começando a ter mais profissionais recém-formados, muitos que estão começando a se interessar, muitos porque querem trabalhar em comunidade, outros porque veem na saúde da família um diálogo desse campo com a saúde mental, com os cuidados paliativos, com a geriatria, com a pediatria. Então, como a gente atende da gestante até o idoso, até a questão da morte em casa, é um campo aberto para o estudante de medicina que quer fazer a sua formação. Pessoalmente, eu gostaria muito que uma equipe de saúde da família cuidasse de mim e de minha família. Havia necessidade da gente trazer para fora da universidade a ciência e torná-la acessível à população do SUS. E o SEDEBA surgiu, então, dessa necessidade nossa de ver uma assistência multiprofissional no modelo de primeiro mundo assistindo a população SUS, onde nós tínhamos 2 enfermeiras, uma assistente social, uma nutricionista, uma psicóloga, e já tínhamos essa ideia da multidisciplinaridade no enfoque ao doente crônico. E a gente já sabia que o século XXI despontaria como diabetes sendo a principal ou uma das principais doenças, ou como se diz hoje, no século XXI, os 2 Ds são um grande desafio, diabetes e depressão. Essa reunião que acontece aqui todas as primeiras terça-feiras do mês é uma reunião chamada Sessão Temática. O foco é diabetes mellitus. Por que a gente escolheu esse tema, né? Por que a gente escolheu essa doença, esse agravo? Porque é um agravo que tem uma magnitude muito grande no Brasil e no mundo. Ela tem um caráter de atualizar os temas específicos de diabetes, seja ele pré-diabético, seja ele a parte de metas de glicemia, seja ele a aplicação de insulina e outros temas que diz respeito ao diabetes, ao controle do diabetes.
A maioria dos pacientes vem da zona rural, com muito pouca sabedoria, em termos até de matemática, que a contagem exige um pouco. E aí, eu como pedagoga, como educadora, é como se fosse uma coisinha leve, uma aulinha leve, né? A gente termina brincando, a gente termina relaxando muito. E é muito legal porque eles vêm com um plano alimentar e uma lista de substituição. E aí eu vou montando as 6 refeições e mostrando para eles a importância de obedecer à contagem. Porque a contagem de carboidrato tem a ver com o que a médica programa para a vidinha deles em termos de aplicação de insulina. Então, o SEDEBA foi crescendo com essa visão, se tornou referência dentro da saúde pública da Bahia a nível estadual, inicialmente, através de projetos de capacitação e treinamento de profissionais de todo o estado da Bahia. Nós já desenvolvemos um projeto, o PROCED, onde nós expandimos e qualificamos em 11 municípios da Bahia um modelo SEDEBA. Porque as pessoas do interior, com essa globalização, elas têm muito acesso à informação, à internet. Aí eles chegam aqui, tia Ceissa, eu sei fazer brigadeiro de chuchu. Tia Ceissa, eu descobri um bolo maravilhoso que eu sei fazer. Essa sessão temática é muito importante, porque nós fazemos a captação, a divulgação através do site, né, do portal CESAB e do portal SEDEBA, e que a partir daí as pessoas eles vão se agregando. Então é uma equipe, toda a equipe interdisciplinar, principalmente o Programa de Saúde da Família, adentra também para os ambulatórios especializados dos municípios, que eles são nossos parceiros, né? Sem a prevenção não há como controlar o diabetes. Então o controle do diabetes começa na atenção primária. Cada momento que eu saio daqui, cada dia que eu saio daqui, eu agradeço a Deus por tudo que eu tenho, que meus filhos têm, que minha família tem, e que eu vejo lá fora, que é muito duro a vida deles, sabe? É muito duro. Eles vêm do interior, nesses carros acabados, com o menino no colo, sabe? E às vezes não traz comida. Outro dia um pai me pediu, tia, você tem R$5 para me emprestar? Quando eu voltar daqui a 3 meses eu te pago. Imagine que vergonha para um pai me pedir, né? Então esse grau de liberdade que eu dou, esse carinho, é muito gratificante. Eu amo estar aqui. A gente não pode deixar a ciência dentro da universidade apenas. A gente precisa transpor a ciência em benefício da população que precisa dessa ciência. O encontro com o usuário muitas vezes desafia o profissional a construir soluções que ele nem sempre está preparado, técnica e afetivamente para dar conta. E aí vem a ideia da educação permanente e do trabalho em equipe, justamente para criar soluções que agreguem esse saber mais estruturado, mais denso, que vem das rotinas mais estruturadas, a relação mais direta com os usuários e comunidades e essa produção do cuidado nas relações que a vida nos coloca. Aqui no Brasil eu descobri que a saúde da família era ainda muito mais do que isso. Além disso, de ser um bom clínico, ele tem de ser um bom sanitarista. Ele tem de entender o território onde trabalha e adaptar a sua prática o que está acontecendo no território. E a educação permanente surge nesse âmbito, então, de pensar o protagonismo dos trabalhadores em relação ao trabalho. Se a gente já tem evidência científica que a expansão da atenção primária traz impacto positivo na saúde das populações, se a gente também já tem evidências de outras experiências no mundo, que ela é efetiva do ponto de vista de organizadora do sistema de saúde, os 2 grandes nós que eu acho que nós devemos construir são esses. A educação permanente em saúde foi gerada no início dos anos 2000. Ela se constituía a partir de uma estrutura que se chamou Polos de Educação Permanente. Eles foram inspirados nos polos de capacitação em saúde da família, que são espaços locorregionais que articulam universidades, profissionais, gestores de saúde, estudantes, para discutir as necessidades de saúde e criar processos educativos a partir dessas necessidades de cada região. Principalmente em um momento onde o Sistema Único de Saúde está tão ameaçado. Quem dirá os trabalhadores, que
que não tem ainda direito à carreira estabelecida, que não tem condições de trabalho dignas. Então é uma política que, ao mesmo tempo, fortalece o Sistema Único de Saúde, porque dá força às equipes no cotidiano do trabalho, e também precisa de cuidados, porque, obviamente, aonde vai arrebentar a corda é no lado do trabalhador. Já é um subfinanciamento e assim mesmo o que vem é devolvido por falta por incompetência dos gestores que não têm cultura específica. A gente tem um problema claro no SUS que é de gestão, né? Acho que é um problema que a gente consegue ver por uma série de questões. Primeiro porque a gente tem um sem número de gestores que têm uma dificuldade de lidar com as questões, com as demandas da saúde, porque são muito grandes. A gente tem vazios assistenciais também muito grandes no estado, enfim, nos municípios. A gente tem um país com dimensões continentais, onde, de fato, a saúde ela não consegue chegar lá perto do munícipe, do cidadão. E não há um gerenciamento profissional nas unidades, nos ambulatórios, nas unidades básicas de saúde, nos hospitais, que possam receber as pessoas com dignidade, com educação, com generosidade, no momento onde as pessoas estão num momento negativo da vida, sofrendo de dor e com sentimento de ameaça à sua vida. Eu vejo com muita tristeza a doença do século XIX está assim, em plena atividade no século XXI no Brasil. Como são os mosquitos, né, a dengue, outros vírus surgindo, como é a dengue, que até nos anos 90 não tinha no Brasil. E isso aí é muito triste, isso aí dá uma sensação de perda, né, de fracasso do sistema. Aqui em Salvador, por exemplo, nós temos a carência de leitos de maternidade. O tempo de espera é absolutamente cruel. E terrivelmente cruel e injusto. Falta concursos públicos para que eles formem, os profissionais tenham um plano de carreira para ascender dentro dele de forma... ser um profissional federalizado. Nós estamos atualmente enfrentando um grande ataque à saúde pública, especialmente ao Sistema Único de Saúde. A maior política de Estado que nós temos, que foi construída nos últimos 30 anos, depois da Constituição de 88, é exatamente o Sistema Único de Saúde, a política de saúde. O que a gente tem visto politicamente é um esforço de cada vez maior destruir o SUS, tentar destruir o SUS. A partir da Emenda Constitucional 95, que estabelece um teto dos gastos públicos, a saúde, a educação e outras políticas públicas têm os investimentos congelados por 20 anos. Os pobres financiam o Estado, que por sua vez financia a educação dos ricos. Isso é uma enorme perversão. E na saúde essa perversão também se exerce porque tudo que não dá lucro, o plano privado de saúde não cobre. Transplante cardíaco, renal, hemodiálise, essa oncologia, essas drogas caríssimas, os planos de saúde não vão cobrir porque não tem lucratividade. Aí é o SUS que cobra. Os órgãos reguladores são controlados por bancadas parlamentares que são comprometidos com as operadoras de plano de saúde, comprometidos com essas pessoas que controlam o parlamento brasileiro. Temos outra medida também que é muito grave, que é uma movimentação no sentido de mudar a legislação de saúde no país, a legislação do SUS. Eles dizem assim, que nós precisamos de uma outra lei para a saúde, para um outro sistema de saúde. Eu só espero que a gente não perca o SUS, não perca, que o sistema hoje político no Brasil e o que vier por aí não tenha o bom senso, não tenha a insanidade de destruir e acabar com o sistema único de saúde, né? Porque fora dele a sociedade não tem saída, assim. Para mim é um genocídio, assim. Eu sou uma apaixonada pelo Sistema Único de Saúde e acho que a gente precisa levar cada vez mais qualidade ao Serviço Único de Saúde. O Brasil está mudando. Eu sou otimista. Agora, é preciso que tenha manutenção do Estado Democrático de Direito, que as pessoas continuem tendo o direito de falar as coisas, e os políticos se sintam pressionados a exercer o seu papel,
porque hoje, no Congresso Nacional hoje, a gente percebe que a grande maioria dos deputados são meros lobistas servindo às empresas que compraram a eleição para eles. Essa é a verdade. O Brasil tem, assim, um reconhecimento internacional por seu sistema de vigilância epidemiológica, o programa de controle de AIDS, o modo como a questão de Zika, chikungunya, dengue, essas doenças emergentes e reemergentes é lidado no Brasil, é um reconhecimento internacional. Começamos a ver sinais de reação. Acredito na luta, na força da união. A população brasileira dificilmente vai abrir mão do que a gente conquistou. Um galo sozinho não tece amanhã. Ele vai precisar sempre de outros galos, que com muitos outros galos entrecruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã se incorpore em tela entre todos, se erguendo como uma tenda, onde entrem todos no ar, livre de armação. Uma manhã que seja todo de um tecido tão aéreo, que tecido se eleva por si, como uma luz na imensidão.